Olá, muito boa tarde. Está a decorrer a Semana Nacional da Caritas, uma oportunidade para colaborar em projetos de ajuda e de educar para a solidariedade. Lúcia Saraiva, da direção da Caritas Portuguesa, é hoje convidada do programa Eclésia, com quem falaremos sobre iniciativas que assinalam a Semana da Caritas, depois de lhe mostrar notícias que marcam a atualidade religiosa. Família, solidariedade e Estado Social foi o tema em debate pela Pastoral Social da Diocese de Porto Alegre-Castelo Branco. Uma região a empobrecer pelo aumento do desemprego e da diminuição das ajudas sociais. Representa o setor da pastoral que procura respostas sociais numa região onde a família é afetada pelas consequências do aumento do desemprego e pela desertificação crescente. Na 5ª Assembleia Diocesana da Pastoral Social da Diocese de Porto Alegre-Castelo Branco, o debate aconteceu entre o realismo das dificuldades locais e as políticas nacionais. Elas ditam a diminuição dos apoios sociais quando a sua necessidade é crescente, nomeadamente para as famílias. Esta crise e esta austeridade têm atingido severamente as famílias, até porque tem sido feita, na minha opinião, com uma grande lógica de aridez humana e, de algum modo, desconsiderando as questões micro, permita-me a expressão, ou seja, é uma austeridade vista apenas na perspectiva dos grandes números, mas os grandes números são feitos de pequenos números que são as famílias e que são as pessoas. E os números nesta região são claros. Há um problema de desertificação humana profundo que provoca o envelhecimento da população e tudo aquilo que, por arrastamento, acaba por agravar e afetar de uma forma dolorosa estas situações. Há muita gente a viver na solidão, no isolamento, e isso é terrível. Precisamente porque são idosas, os filhos estão fora, os netos estão fora e ficam um pouco sozinhas e é preciso ter alguma atenção especial. Por outro lado, a atividade económica tem vindo a definhar de ano para ano. Empresas e indústrias foram fechando, provocando a diminuição acentuada no setor do comércio e dos serviços. O setor primário apenas subsiste na agricultura de sobrevivência. Indicadores a que se somam políticas sociais inoportunas. Este caminho tem sido, de facto, relativamente inoportuno, porque aumentam as dificuldades das pessoas e das famílias, em particular as que perdem o emprego, e a proteção social, designadamente nessa situação, está a diminuir, está a escassear. Para António Bagão Félix, conferencista nesta Assembleia que decorreu em Abrantes, é necessário que as reformas não aconteçam esquecendo as pessoas. O próprio Estado Social impõe neste momento uma nova moldura ética de cobertura de riscos sociais, mas essas coisas não podem ser feitas a régua esquadro, numa perspectiva meramente de curto prazo e orçamental, tem que ser feitas numa perspectiva estratégica, de visão a longo prazo, de estabilidade e de coesão da sociedade, ou seja, a austeridade exige sempre compaixão. Atitude que vai caracterizando o trabalho de muitas instituições sociais. A Caritas e todos os serviços sociais da Pastoral Social da Diocese temos um papel muito importante. Quer dizer, quando as políticas sociais falham, nós não podemos de facto falhar e temos que estar atentos e ir ao encontro das pessoas e tentar ajudá-las na sua promoção. A família está a ser profundamente afetada por isto e procuramos, na medida possível, minimizar essa situação aqui no nosso meio, que é um meio bastante carenciado, onde as famílias também são chamadas a esta participação na solidariedade, como lhes compete, e aliás são muito generosas nesse sentido, para que se minimize as dificuldades que algumas vão sentindo mais fortemente neste meio. Em Porto Alegre, Castelo Branco, 5.000 famílias são ajudadas por 28 grupos de ação social que existem na extensa diocese. Nesta Assembleia fomentaram-se projetos que ajudem à criação de emprego, procurando parcerias com outras dioceses e também com instituições que estão do outro lado da fronteira, na vizinha Espanha. Perto de 1.000 jovens do 7º ano da catequese estiveram reunidos em Fátima no encontro diocesano das Bem-aventuranças.
Durante todo o dia de sábado, o Colégio de São Miguel, em Fátima, foi palco do Encontro Diocesano das Bem-aventuranças, conhecido como EDIBA, uma atividade promovida pelo Secretariado Diocesano da Catequese da Diocese de Leiria-Fátima, que juntou cerca de 1000 jovens que ao longo do dia puderam experienciar e partilhar momentos de união e catequese em torno do tema das bem-aventuranças. Pensou-se esse encontro, ser um encontro festivo, que tivesse como base as bem-aventuranças, com o imaginário do príncipezinho, e então é assim todo o encontro que está preparado para que eles possam fazer uma viagem pelos planetas das bem-aventuranças, possam conhecer o conteúdo, aquilo que são os desafios essenciais de cada bem-aventurança, testemunhos de pessoas que viverem essas bem-aventuranças. Para cativar os cerca de 1000 jovens presentes, a organização promoveu um conjunto de atividades didáticas. Eles agora têm este primeiro espaço que estão aqui a viver, que é o reconhecimento das grandes questões da vida. Quem sou eu? O que é que eu quero fazer com a minha vida? Como eu estou no meu corpo? Quem é que é importante para mim? Quem são os outros para mim? Quem é Deus para mim? Toda uma série de questões que são levantadas que têm a ver com a essência de nós próprios. Depois à tarde vou então fazer a viagem pelos planetas das bem-aventuranças. Em cada planeta que são preparados esses espaços de jogo, que são preparados pelas paróquias daqui da Vigararia de Fátima e por comunidades religiosas que têm aqui as suas casas em Fátima, em cada um desses postos é proposto o valor de uma bem-aventurança através de uma dinâmica, de um jogo, de uma visualização de um PowerPoint ou de um filme. Uma dinâmica que estes jovens aderiram de imediato e que os surpreendeu pela positiva. Vamos aprender mais e estarmos mais perto de Deus, de Jesus e seguir os seus passos, tentando seguir os seus passos. Eu acho que está a ser muito divertido porque estou com os meus amigos, estou a aprender coisas novas sobre Jesus e é uma coisa que eu gosto. Sabias que havia tanta gente na catequese como estás aqui a ver? Não, nunca pensei. Quando a nossa catequista nos disse que havia tanta gente, nós primeiro nem sequer acreditámos. Mas pronto, estás a ver que é muita gente. Acho que até está engraçado e podemos conviver mais uns com os outros. Não sabia que existiam tantas pessoas, mas é agir conhecer novas pessoas, novas experiências. Um dia em cheio para cerca de 1000 jovens alunos do 7º ano da catequese, que se aperceberam assim de que não estão sós ou apenas circunscritos à sua paróquia, mas que há muitos mais que, como eles, frequentam a catequese. Esperemos que tenha algum envolvimento e que isso possa motivar mais para a participação e para a envolvência nas próprias comunidades. O EDIBA regressou este ano à Diocese de Leiria-Fátima depois de, no ano de 2013, não ter acontecido devido à realização da Festa da Fé. É o responsável no Vaticano pela vida consagrada. Esteve em Portugal para participar numa semana de estudos sobre a arte de educar que religiosas e religiosos devem fomentar. Chama-se João Brás de Avis. No Vaticano, é o cardeal responsável pelo setor da vida consagrada. Participou na semana de estudos que aprofundou a arte de cuidar na vida consagrada para testemunhar a proximidade e a boa disposição e adiantar desafios que os religiosos assumem na atualidade. A vida consagrada é uma vida que tem que, sobretudo, ajudar a experimentar Deus. E hoje essa experiência de Deus, ela tem que passar sobretudo pela experiência do amor. Primeiro de tudo, nós nos sentirmos amados por Deus, né? Porque Ele nos ama de verdade. Não como só intelecção, mas como vida. Cuidar tem sido o maior desafio proposto pelo Papa Francisco. O olhar próximo para com o ser humano e para quem faz da sua vida uma atenção constante ao outro. Eis a missão dos religiosos e o desafio que juntou em Fátima homens e mulheres que querem ser de Deus e da sociedade. Cuidar é uma maneira muito concreta de viver a pobreza, o voto de pobreza hoje. O voto de pobreza aproxima-nos espontaneamente dos pobres. Se não tiver essa função, é sinal de que a pobreza não está a ser vivida. Ajudar a fazer experiência de Deus e colocar esse tempo como essencial na construção de uma vida. A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal quer ajudar nessa tarefa.
A vocação é um chamamento de Deus, não é? Agora, evidentemente que o testemunho, um testemunho de felicidade, um testemunho de estar bem consigo mesmo, com Deus, com a realidade, depois podem ajudar a entusiasmar outras pessoas a seguir o mesmo Senhor, não é? Fazer a ponte entre Deus e a humanidade é uma tarefa de todos os dias. A vida consagrada tem que cuidar desse modo como transmite para o lado de lá e para a sociedade essa mensagem. Não pode ser de qualquer maneira, não pode continuar a ser repetitivo, sempre da mesma forma, não. Tem que ousar rasgar novos rumos, novos modos de estar, de anunciar, de ser religioso e religiosa, de ser leigo consagrado. O cardeal responsável pela Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica trouxe ainda de Roma o desafio do ano dedicado à vida consagrada. Nós ficamos felizes porque o secretário da congregação, o Dom Carvalho, que é espanhol, é um frade menor franciscano, e eu fomos ao Papa e dizendo toda a nossa realidade, e dizendo também dos 50 anos desses documentos do Concílio sobre a vida consagrada. E dissemos a ele, o que o senhor acharia de um ano da vida consagrada? Mas ele pegou a coisa no pulo, né? A gente diz assim, futebol a gente diz isso, né? Pegar a bola no pulo, né? E de fato aconteceu isso, que ele logo confirmou. Então nós estamos preparando este ano para começar no primeiro domingo do Advento deste ano, e terminar no dia 2 de fevereiro de 2016. Datas que vão unir dioceses e países num olhar sobre a vida consagrada e sobre a missão que todos os dias religiosos e religiosas desenvolvem na sociedade. Em agência.eclesia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Falamos agora com Lúcia Saraiva sobre a Semana Nacional da Cáritas a decorrer nestes dias. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Pedi-lhe antes de mais que nos recordasse este tema da Semana Nacional da Cáritas. Em que contexto surge este slogan Unidos no Amor, Juntos contra a Fome? Obrigada, a Cáritas também agradece o convite. Este slogan vem de uma ideia do Papa Francisco de incentivar a que os católicos, os cristãos, se empenhem mais neste problema, nesta problemática que é a fome. A fome que deixa de ser uma ideia que faz parte dos países em vias de desenvolvimento e passa a ser uma fome muito presente nas nossas casas, nas nossas famílias, na Europa, concretamente, e em Portugal, concretamente. A Cáritas sente-se já há muitos anos que esta é uma preocupação, mas como há um aumento visível dos pedidos de ajuda também nesta área, a Cáritas considerou que tinha que continuar o empenho nesta luta contra a fome. Por isso também desenvolve, a nível internacional até, desenvolve-se essa campanha Uma Só Família Humana, Alimento para Todos, para todos, não é? Da Cáritas Internacional. Esse foi o mote para que as Cáritas nacionais divulgassem ao nível nacional a ideia de continuar esta, vou continuar a dizer, luta contra a fome. Porque infelizmente não se avista um fim para os próximos tempos, não é? Não, para já o aumento dos pedidos é uma realidade. E a falta de capacidade também de atender aos pedidos está-se a tornar ainda outra realidade mais difícil de encarar, que é as pessoas precisarem e aquelas que costumavam ajudar e ajudavam os outros, começam a ser elas próprias a precisar também de ajuda. E isto acerca dos dois problemas, o problema material e o problema humano que isto acarreta. Por isso, quando falamos de fome, também na Cáritas e nós cristãos falamos de fome a todos os níveis, também desta questão de falta de justiça que de repente acontece na vida das pessoas. E que acredito que se coloque no nosso contexto, a partir de alguns indicadores, se partirmos para outros contextos de outros países, de outros continentes, agravam-se aí os problemas, acredito, tanto da fome como da justiça. Um problema que através da Cáritas nós vamos tomando conhecimento dele. Partimos para esta semana para perceber de que forma que esta preocupação e de que forma que algumas iniciativas podem ajudar a minorar o problema da fome que cresce entre nós.
Ainda ontem eu ouvi o professor Eugênio dizer que se conseguíssemos sensibilizar cada cidadão português, concretamente, para mobilizá-los e sensibilizá-los para a importância de dar pelo menos €1, haveria muitas famílias que poderiam reaver a sua dignidade, porque esta questão da fome tem outras questões associadas, que são os problemas das famílias empobrecidas, que têm a ver com dívidas das famílias, nomeadamente ao fisco, a bancos, etc. E há uma questão, por exemplo, que há famílias que, parece que há uma tendência para esta regra ser alterada, mas há famílias que com problemas com o fisco, os filhos nas suas escolas públicas não têm direito à cantina. Então, a Caritas Tem chegado portuguesa... casos desses Sim. junto a Caritas? Sim, eu pessoalmente já acompanhei um. E sei que isto, só há pessoas que não recorrem por vergonha e isto mantém-se escondido, sem ninguém saber. E por isso é uma falta de dignidade, e é por aí que eu falo também da fome ser uma injustiça. Porque as pessoas vêem-se privadas de tudo e mais alguma coisa, os juros das suas dívidas ao fisco aumentam, portanto não há uma questão a curto prazo de ver resolvida a situação, e esta questão da fome é associada também a isto, das crianças ainda por cima. Mas aquilo que vos chega, o que vos comunicam é que dizem aos alunos que não têm direito à alimentação porque... Não, dizem aos pais, não é? Portanto, dizem aos pais, não, penso que não chega a esse ponto. A questão é que há famílias que, com esta ajuda da Caritas, não é? Porque as pessoas podem pensar que é só para alimento. Não. Estas ajudas à Caritas, e ao nível das Caritas diocesanas, são também para resolver este tipo de problemas, que às vezes são de €100, €200, que, não fazendo nada, acumula juros e vão aumentando, e que têm outros problemas associados, nomeadamente a fome também, mas também a falta de capacidade da pessoa dar o passo para ser independente e autónoma e de poder começar um negócio próprio, por exemplo. Não é? Pronto, esta ajuda que, eventualmente, cada português, sabendo que há tantos portugueses que até €1 lhes custa tanto, não é? Mas eu penso que a educação para a solidariedade é isto. Passa por aí, por exemplo, participar no peditório que acontece nesta semana? Precisamos de voluntários para fazer esta ação andar com fantástica. Caixinha da Caritas na rua. Exatamente, que é uma coisa que pode custar às vezes, porque pode-se ouvir até algumas palavras menos simpáticas quando estamos a fazer. Eu própria já fiz quando era mais jovem. Mas se soubermos porque é que estamos, conseguimos transmitir às pessoas a serenidade e a calma, dizer o seu contributo, ainda que seja 10 cêntimos, é precioso. E saiba que quem dá o que tem não é obrigado a mais, não é? E saiba que isto vai ajudar, de facto, a resolver problemas familiares das pessoas. Esse peditório acontece entre quinta e domingo, creio, desta semana. Na Semana Nacional da Caritas. Este tema, o Papa Francisco muitas vezes fala dele, o da indiferença diante de quem sofre, provocando também indiferença para participar em projetos de ajuda. Que pedagogia é preciso ter aqui para que se eduque de facto para a solidariedade? O Papa Francisco tem uma expressão que é a globalização da indiferença. É uma preocupação para ele. Referiu em Lampedusa, sim, essa afirmação. E no Evangelho Gaudium volta a repetir, não é? A globalização da indiferença só pode ser contornada com uma alteração de mentalidade, não é? Só pode ser com uma mudança de cultura pessoal também. E é aí que eu acho que a Igreja tem um papel importantíssimo. E desde cedo. Porque, por exemplo, tem que se fazer justiça, há um grande empenho dos escoteiros nesta Semana Caritas todos os anos, em várias partes do país, que deve ser premiado. Os escoteiros é um exemplo, mas de pequenino pode-se educar para isto. A pequena ajuda de cada um faz a diferença na vida de outra pessoa. E por aí é que eu penso que a globalização da indiferença só pode ser contornada com uma educação mesmo para a solidariedade, com o carisma da caridade, eu acho. Porque a caridade e a solidariedade às vezes também são palavras já muito desgastadas, o Papa Francisco também fala nisso, do desgaste destas expressões. E a caridade é um trabalho pessoal,
de cada um, de perceber que a sua solidariedade importa, a sua solidariedade faz a diferença e, por isso, não está certo a indiferença. Portanto, a pessoa tem que sentir que é-lhe pedido, não é, que o faça. Em família, o que é possível fazer-se? Que educação é possível fazer para a solidariedade no ambiente familiar? É possível, em primeiro lugar, através do testemunho pessoal, de quem são as referências para as crianças, não é? O testemunho pessoal é o ambiente e aquilo que os pais fazem e dizem, tem que coincidir, em nome desta solidariedade. Portanto, as crianças, desde muito cedo, são permeáveis a tudo o que experimentam, mais do que lhes ensinam, não é? O Oscar Wilde dizia isto. E por isso, penso que na família é o meio mais precioso para que esta mensagem contra a indiferença seja passada. Não é? Por um exemplo pessoal, às vezes já ouvi dizer, não se deve dizer às crianças para comerem tudo o que está no prato, porque há outras que sofrem, porque isto causa mal-estar às crianças. Eu faço isso com as minhas filhas. Nunca percebi que isso fosse um trauma, mas eu penso que faz parte da educação. E isto educa, reeduca também, todos os dias. E esperemos que essa educação aconteça também nesta Semana Caritas para todos participarmos nesta solidariedade. Muito obrigado por ter estado aqui neste programa a apresentar as iniciativas que são dinamizadas na Semana Caritas para promoverem esta solidariedade. Fica esse apelo a participar nas iniciativas que assinalam a Semana Caritas, que continuaremos a apresentar aqui no programa Eclésia também amanhã. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Em 2013, a Caritas apoiou mais de 50 mil pessoas em todo o país. Estamos comprometidos na ajuda a cada uma delas. Ajude-nos nesta missão. Participe no Peditório Nacional nos dias 17 a 23 de março, porque todos formamos uma só família humana. Caritas, unidos no amor, juntos contra a fome.